A Encruzilhada das Almas. Segunda temporada. Capítulo 60. Emiliano estava parado em pé na porta do quarto, enquanto Mariana continuava com o diário antigo em sua mão, exigindo que ele dissesse o porquê de não ter dito a ela que conhecia a verdade sobre o seu passado. Eu tive medo, admitiu Ponciato, desabando sentado na cama. Medo de quê? Quem deveria ter medo sou eu. Eu vivo como uma cobaia de curiosos, gente infeliz que não aceita a minha existência. Desde quando esse oratório com a minha foto está aqui? Veja, Mariana, tentou explicar o namorado. Desde quando? Endureceu a sua voz. Eu tenho o seu quadro em meu quarto desde que eu era um menino. Eu sustento a sua obra aqui e a observo diariamente desde antes de me nascer em bigodes. Era para eu te contar, mas... Me contar o quê, Emiliano? Que você é um perseguidor? Que tipo de homem se interessa por uma mulher como eu, sabendo de minha história, sabendo que eu sou uma aberração? Você não é uma aberração. Você não está sendo coerente, meu amor. Eu sempre te amei. Muito antes de te conhecer, é verdade. Eu iria te contar, mas aconteceram tantas coisas. Olha, Emiliano, disse por fim, suavizando sua voz. Eu talvez entenda o que se passa na sua jovem cabeça. Eu já fui também uma menina inconsequente, mas se mesmo sabendo a minha maldita sina, ainda assim acha interessante ficar comigo, eu não sou a pessoa certa para você. Eu dispenso gente curiosa na minha vida. Já me machuquei bastante por conta de supostos apaixonados pela minha história. Você não pode sair assim. Mariana, volta aqui, Mariana. A moça tinha deixado o casarão, sem dizer aonde ia. Emiliano ficou ali na calçada, sem saber o que dizer. Foi o senhor Durval, chegando ao seu lado, que disse: estas alegrias violentas têm fins violentos. O quê? Shakespeare! Romeu e Julieta, morrendo num triunfo, como fogo e pólvora, que num beijo se consomem. Você fica decorando essas besteiras para falar nas horas mais impróprias. Absolutamente. A vida e o amor são as duas maiores besteiras, resumiu Barreira Grande, apontando o seu pé de coelho para a rua. Capítulo 61. Na prefeitura, Severino Ponciato resolveu destituir o bicho preso de seu posto. É um incompetente. Deixou uma mineradora gigantesca se instalar na minha cidade. Vai voltar a cuidar de bosta de vaca na fazenda. E quem vai ser o prefeito da cidade, senhorzinho? Eu mesmo. A minha reeleição foi para as cucuias no Senado. Parece que estão puxando meu tapete lá em Brasília. Eu vou esquentar por uns tempos essa cadeira até engordar novamente meu cofre e tentar uma reação na esplanada. Já que agora a fazenda não cai dinheiro nenhum para mim, é tudo aquelas meninas, as minhas filhas, que tomam conta de tudo. Eu preciso tirar um dinheiro, nem que seja dessa cidadezinha. O senhor tem razão, disse Bicho Preso, disfarçando a raiva. Tudo estava indo contra seus planos. Olhava pela janela a sua musa Juliana passar e sentia seu espírito se inflamar diante dela. Vai ser minha, de um jeito ou de outro. Sondava seus horários. Estava onde sabia que ela iria aparecer. Puxava assunto, rodeava. Juliana sentia sua alma enregelar ao perceber seus olhares monstruosos. Esse animal vai tentar alguma coisa, pensou. Dispensou da fazenda, pois agora era a gerente da sede. Isso só aumentou ainda mais o ódio de Tenório. Mastigava seus lábios ao vê-la. Severino o deixou cuidando dos poucos animais que tinham na sua casa da roça, a poucos quilômetros da cidade. Era um rancho onde o ex-senador se refugiava do mundo imerso em sua solidão. Nos últimos tempos, vinha tendo pesadelos horríveis. Uma centena de pessoas desfiguradas o perseguiam. 2 americanos vinham subindo a montanha num trem em chamas, urrando seu nome.
Um jovem modelo e sua namorada tentavam afogá-lo nas águas de Copacabana. E é claro, à frente de todos, Belmonte berrou. O garoto que ele jogara do precipício, sorrindo, puxando os pés de Severino. Acordava em prantos, com o seu corpo banhado, chamando por sua mãe. Ia pouco à cidade, e a prefeitura ficava nas mãos do assessor Guilherme. Os anseios da população se acumulavam e a situação se tornava insustentável. Encruzilhada das Almas precisava eleger seu novo prefeito. Emiliano João Ponciato não conseguia pensar em outra coisa, a não ser encontrar Mariana, que sumira sem deixar rastros. Mandara os melhores capatazes atrás dela, e ele mesmo sondara pelas montanhas com seu cavalo. Estava exausto, e as chuvas vinham subindo a montanha. Seu advogado, Caio Rocha, permanecia cuidando de criar novos documentos para sua amada. Estava passando uns dias na montanha por conta disso. Emiliano cuidara ao jovem o segredo de Mariana, visto que via no rapaz a confiabilidade e dignidade que a função necessitava. Caio era agradável atrás de seus óculos redondos. Percebiam sua chegada pelo suave perfume que o antecipava. O sorriso era franco e honesto, e não mais falava do que era lhe solicitado. Emiliano observava a serenidade e discrição do homem, que anotava tudo com atenção. Que data de nascimento devo colocar nos documentos? Perguntou. De acordo com as propriedades biológicas, teria ela 21 anos. Pelo menos foi nessa idade que parou de envelhecer. Coloque agosto de 1950. O nome mantém. Consiga também um passaporte, uma carteira de trabalho, tudo o que uma pessoa comum precisa. Tem certeza que não terá problemas com isso? Eu não quero que se complique por minha causa. Fique tranquilo, amigo, disse o advogado placidamente. Quando a causa é nobre, os fins justificam os meios. Sabe de uma coisa, Caio? Disse Emiliano olhando pela janela. Você é um bom homem. Não queremos lidar com coisas ilícitas. Veja, o nome da nossa família já foi por demais denegrido depois da atuação do meu pai. Eu quero mudar essa sina familiar. Eu quero que a família Ponciato traga novamente a alegria para esse povo. Então por que você não se candidata à prefeitura daqui? Perguntou francamente o advogado. Chega de políticos na família, disse Emiliano balançando os dedos. E quanto à fazenda sede, aqui de Encruzilhada, o escritório está bem fornecido com Dona Monique na capital. Ela continua elevando nossos lucros, mas aqui estamos amargando prejuízos. Precisamos de um gestor eficiente, disse olhando para os papéis de desempenho. Não dá mais para deixar tudo aos cuidados de Juliana. Preciso ajudar mais. Mas como? Se a Mariana está perdida por aí debaixo de frio e chuva, minha vida pessoal está dos avessos. Considerou o advogado segurando os próprios braços. Cada dia que passa aqui na montanha fica mais frio. Eu preciso encontrá-la, Caio. E você manda esses papéis do documento dela para um portador e vai para a fazenda. Você vai ficar aqui Encruzilhada, ajudar a Juliana no escritório. Todos os dias vai ensiná-la a administrar as contas, organizar os números, fazer a contabilidade. E tenha tato com ela, viu? A minha irmã vive um momento difícil, depois da morte trágica do seu noivo. Fique tranquilo, disse Caio. Sinto muito frio aqui em Encruzilhada, mas gosto de trabalhar aqui. O casamento de Maria Belina Cátria e Vladimir Draco estava a se realizar na mesma semana, no Castelo Von Pim. Cipriano Cátria Neto não dormia mais perante a preocupação com sua filha, que se mostrava cada dia mais magra e debilitada. A última vez que estivera na moradia de Draco, quase chorou ao ver o estado da menina, que mal se continha em pé. Léo Cátria, entretanto, continuava com seus estudos sobre hipnose. Passou 2 dias lendo e relendo os livros que pegara emprestado. Preparou-se para o casamento da irmã, metendo-se num terno enorme que mandara trazer da capital. Também de lá mandou vir um pacote, que chegou via correios numa caixa muito hermética.
guardou com todo o cuidado numa bolsa. Seu pai não acreditava na placidez do filho, que arrumava a gravata tranquilamente, do alto de seus 2 metros de altura. Eu não acredito que você esteja concordando com tudo isso, Leopoldo. Acalme-se, seu Cipriano, disse o homem olhando-se no espelho. Maria Belina é muito inteligente. Saberá agir quando for a hora. Eu espero que saiba o que está fazendo. A cerimônia seria simples, com poucos convidados e um juiz de direito trazido de Pouso Azul para oficializar a união. Do lado de Draco, apenas seu fiel companheiro, o anão grande, Aragão, além da governanta Helga. Do lado de Maria Belina, apenas a mãe, o pai e o irmão. A noiva jazia como um cadáver, sem um pingo de cor no rosto. Sequer reconheceu os pais no altar, improvisado no jardim do castelo. Ficaram horrorizados com seu triste estado. Vladimir estava matando a garota. O juiz ia começar a cerimônia. Draco mantinha um sorriso maldoso no olhar. Sequer percebeu Leocátria tirando vagarosamente do bolso do paletó uma caixinha de madeira. A mesma que mandara trazer de São Paulo. Agora era o gigante que sorria. Abriu a caixa em uma das mãos, retirando com a outra um sino pequeno, que parecia menor ainda em sua enorme mão. Segurou-o delicadamente entre os dedos, fazendo-o soar com toda a alegria. Vladimir Draco, que estava de costas, ao ouvir o som da sineta, arrepiou-se de terror. Mas o som não era para ele, e sim para a noiva, que pareceu ser sacudida por um forte estrondo que a fez arquear diante do espasmo que lhe invadira. Algo em seus olhos brilhou, como num estalo de dedos. Pareceu acordar de um sonho ruim. Olhou para os lados, assustou-se com Vladimir à sua frente como estavam. Vislumbrou os pais e finalmente disse: O que está acontecendo? Cadê Emiliano? Os olhos do noivo transmitiam toda a fúria que poderia existir naquele castelo. Mirou suas vistas em chamas para o Leocátria, que continuava sorrindo, enquanto Maria Belina corria ao encontro dos pais. Hipnose romena, Sr. Draco. Imagino que tenha usado hipnose romena contra minha irmã. Foi difícil encontrar a técnica para desfazê-la. Ainda bem que eu tenho um departamento inteiro de reportagem investigativa em minha cabeça. Belina, disse voltando-se para a irmã, tire esses malditos braceletes. Maria Belina assustou-se novamente quando olhou para os braços e os viu vermelhos de alergia por conta da prata. Tratou de retirá-los com exasperação. O que esse homem fez comigo? Perguntou por fim. Esse sujeito te encontrou perturbada na floresta no dia do seu casamento, disse Leocátria impassível. Hipnotizou-a monstruosamente e quase casa contigo. Enquanto Leocátria explicava a situação, uma fúria foi acendendo no rosto de Belina, que voltou-se para Vladimir, desferindo um tapa em seu rosto. Quando ela tentou acertá-lo novamente, o homem a segurou, mostrando sua força. Mal viu o cruzado que vinha em sua direção, quebrando seu nariz. Era o gigante Leocátria. Entretanto, embora o irmão de Belina tivesse 2 metros e 2, 120 quilos, e mais de 40 nocautes em sua breve carreira nos ringues de Santos nos anos 50, Vladimir Draco era forte como uma montanha também, quase do tamanho de Cátria. Levantou-se imediatamente, pronto para o combate. Avançou sobre o ex-pugilista, que se esquivou para a direita, acertando em cheio o queixo de Draco, que tombou novamente. E novamente se levantou, armando a guarda com 2 punhos. Trocou passos para o lado e avançou de novo contra Leopoldo, que estava se divertindo com a brincadeira. E assim, resolvendo logo a questão, deu um forte gancho, dessa vez moendo o queixo de Vladimir, que iria acordar somente no dia seguinte. No caminho de casa, Maria Belina Cátria não parava de falar. Meu casamento com Emiliano. Precisamos remarcar meu casamento. Seu pai, que dirigia o pequeno caminhão do mercado, lhe respondia angustiado. Acalme-se, minha filha. Você passou por situações horríveis. Precisa descansar e tomar uma boa sopa. A sua mãe vai cuidar de você.
E amanhã vamos a Cruzeiros fazer exames médicos. De jeito nenhum, disse energicamente. Eu quero falar com o Emiliano ainda hoje para remarcarmos nosso casamento. Eu espero que aquele monstro que invadiu nossa cerimônia esteja preso e condenado. Filha, disse o pai com tristeza, muita coisa aconteceu. Você ficou fora do ar por 3 meses. E o que importa? Eu o amo e ele me ama. Tudo estará resolvido o mais rápido possível. Ia dizer mais, porém as curvas da estrada e o esforço feito a deixou tonta o bastante para desfalecer no banco do caminhão. Capítulo 63. Isso não pode ser verdade, disse Emiliano no escritório da fazenda quando Leocádia lhe contou sobre a volta da irmã à cidade. Pois é o que eu estou lhe dizendo, meu caro. Veja, Amy, eu entendo o seu lado. Não acho que você deveria se casar com minha irmã. Você não a ama. Relações que começam por pura pena não dão certo. Você conheceu minha ex-esposa quando esteve em minha casa em São Paulo. Todo mundo via que não iria dar certo. Só eu não enxergava. Maria Belina vai ficar bem. Só precisa do teu apoio agora. Pois está fraca, debilitada. Passou por muita coisa desde a chegada de sua... Bem... Eu entendo, grandão. Pois é. Minhas séries estão acabando. Preciso voltar para a TV. Minha vida está nas telas. É o que eu gosto de fazer. Mas veja, queria ver minha irmã bem. Me promete que... Eu vou ajudá-la, Léo. Pode ficar tranquilo. Estarei por perto. Mas não posso mais casar com ela. Eu entendo. Eu entendo e espero que ela aceite bem. Porque ela vai ficar arrasada. Bom, eu estou partindo agora à tarde. Ei, grandão. Obrigado, viu? Você é um herói. Que besteira. É verdade. Faz assim. Vai resolver suas coisas na cidade grande. Mas volte logo. Volte para a festa da primavera. Eu tenho certeza que não vai se arrepender. Capítulo 64. A noite vinha densa e chuvosa. Emiliano rolava de um lado para o outro na cama. Mariana já tinha deixado encruzilhada há uma semana e com certeza já se transformara em Luna. Deveria estar perdida por aí debaixo de um temporal que vinha subindo a cordilheira. Não poderia dormir desse jeito. Era hora de achá-la. Pegou a caminhonete do seu Severino e desceu pelo caminho antigo, rumo ao Vale do Esquecimento. Conforme vinha descendo, a chuva vinha subindo, deixando a estrada mais perigosa do que de costume. As curvas eram fechadas e a visibilidade mínima. Perdeu a direção do carro quando, numa encosta, vislumbrou uma mulher parada no meio da pista. A caminhonete rodou e quase capotou, parando a centímetros do terrível abismo. Era a curva de Carmen, onde 140 anos antes uma jovem se jogara de lá, para não casar com Valentim Cátria, um antigo morador da montanha. Emiliano bateu a cabeça com a manobra, mas conseguiu recobrar o sentido tão logo que a picape parou. Saiu do carro em direção à entidade, que continuava parada debaixo da aguaceira que descia. Era Mariana, ou Luna, como ela mesma dizia. Precisaria ter cuidado com ela, pois rosnava alto quando percebia sua aproximação. Calma, Mariana, calma. Repetia com as 2 mãos para frente. Eu vim cuidar de você. Veja, sou eu, seu Emiliano. O bicho estava assustado. Seu vestido, dado dias antes por Emiliano, estava rasgado. Ela trazia alguns arranhões no braço e parecia mais feroz do que quando estava na cadeia. O namorado já estava preparado para essa situação. Trouxe do carro um pedaço de broa que tinha sobrado do café da tarde. Aproximou-se novamente, estendendo-lhe o pão. Ela deu um tapa tão forte em sua mão que a broa voou pelo precipício. Gania como um animal em perigo. Infelizmente, pensou Emiliano. Voltou à caminhonete e de lá trouxe 2 cordas. Iria dar trabalho laçar a amada e jogá-la na caçamba do carro, mas era o único jeito de trazer Mariana de volta. Levou mais de horas e já estava amanhecendo quando enfim adentrou na Praça da Matriz. Você vai ficar aqui nesse quarto.
nos próximos 3 meses, disse triste ao ver sua amada novamente ganindo e babando como uma fera. Os dias que se seguiram foram de muito trabalho, e Emiliano se dividia em ajudar na fazenda, acompanhar a recuperação de Maria Belina e cuidar de Mariana. Mandava fazer broas frescas para ela. Ficava horas conversando com o monstro, contando seu dia, falando sobre a vida, seus medos, alegrias. O quarto acolchoado que ele mandara fazer era revestido de grossas paredes de pedras encruzilhenses da montanha. Quando conversava com ela, deixava apenas uma grade entre eles. Para dormir, fechava uma grande e maciça porta de ferro, que abafava os gritos noturnos de Luna, que variava as noites em crises demoníacas e total apatia. Tinham noites em que o bicho sequer olhava para Emiliano. Às vezes se entretinha com algum objeto, como um cão que brinca com seu brinquedo. Em outras ocasiões, parecia prestar atenção em suas histórias. Emiliano quase conseguia se acostumar com a presença de Luna. Você consegue se aproximar dela? Perguntou certa vez em que fora lhe visitar Caio Rocha, seu amigo e advogado. Quase nunca. Ela morde e dói. Começa a gritar como se eu fosse matá-la. Vale a pena tudo isso por amor? Você talvez faz essa pergunta porque nunca amou. Se soubesse como é, iria entender. Caio começava a entender. Durante os dias em que passara na fazenda ajudando Juliana, compreendera a natureza de um sentimento tão contraditório como o amor. Gostava do seu jeito, de como mexia no cabelo, do seu cheiro e de como se vestia, sempre com algum elemento amarelo, seja no vestido, no sapato ou apenas uma flor no cabelo. Juliana era simples e delicada. Sorria sempre para as pessoas, e Caio já não se imaginava sem vê-la diariamente. Emiliano, tão aturdido com a sua nova rotina, sequer percebera o olhar vago do seu amigo. A Belina não dissera nada sobre Mariana, mas foi sincero em seus sentimentos quanto ao noivado rompido. Nosso casamento foi um erro, admitiu quando a ex-noiva já estava melhor. Eu quero muito seu bem, mas não posso mais seguir com esse compromisso. Veja, Belina, somos muito diferentes. Você não pode simplesmente me deixar, Emiliano. Na verdade, eu não sabia que você tinha sido hipnotizada. Você mesma terminou tudo comigo. Eu tive tempo suficiente para entender que você não mais me queria ao seu lado, que você até já morava com outro homem. Mas ali não era eu. Eu compreendo. Entretanto, Belina, veja, não devemos ficar juntos. Maria Belina Cátia aparentemente resignou-se. Deixou o ex-noivo ir embora com a promessa de um dia voltar a visitá-la, com a intenção de serem bons amigos. Ele que acha que vai sair assim de minha vida, pensou olhando o Emiliano atravessar a praça indo embora. Emiliano, Emiliano, sorriu para si mesma. Você vai se arrepender desse dia. Capítulo 65. A cidade de Encruzilhada das Almas via, dia após dia, uma grande empresa se instalar nas encostas da montanha. O volume de caminhões que passava pelo centro velho foi incomodando os antigos moradores e rachando as paredes centenárias dos casarões coloniais. Era a hora de proibir a passagem de veículos pesados na cidade. Severino Ponciato, novamente prefeito, baixou um longo código de conduta de Companhia Perrot. Vocês não podem fazer o que querem na minha cidade, não? As pessoas aqui precisam de paz. A briga continuaria. Pierre Perrot, agora dono de um patrimônio de quase $500 milhões, se tornava cada dia mais parecido com seu inimigo. O lucro lhe sondava o sono, e por pouco esqueceu a sua vingança para se aliar ao antigo senador e aumentar o seu patrimônio. Passou a visitar a encruzilhada sem ao menos ver os amigos. Maribel percebia a mudança em seu marido. Tentava chamar sua atenção, mas ele se afastava quando as conversas começavam. Emiliano, por sua vez, encontrou na loucura de Luna um remédio para sua solidão. Esperava logo a volta de Mariana para reatarem. Enquanto isso, contava histórias a Luna. Olhava muito para ela ali, monstruosa, desgrenhada, com as roupas rasgadas, cheirando mal,
Como aquele bicho poderia ser tão bela quando não enfeitiçada? A selvagem, de alguma forma, parecia perceber seus olhares de pena. E nessas noites ela se fechava em seu mundo insano e sequer olhava para Emiliano. Certa manhã, já no inverno glacial da montanha, Emiliano acordou com alguém lhe chamando do quarto ao lado. Era Mariana, pedindo que ele a soltasse. Graças a Deus, disse, abrindo a cela rapidamente. Graças a Deus! Nem tiveram tempo de trocar as roupas sujas de Luna. Se amaram ali mesmo, dentro da cela. Mariana era tudo o que Luna não era. Delicada, feminina, romântica, doce. Era sim uma mulher forte, sim, decidida. Mas estava longe de ser o bicho selvagem que era Luna. Mas que saudade, como eu te amo. Por que não me contou sobre o diário? Acertaram-se depois de muita conversa. Era necessário serem felizes. Decidiram, enfim, contar ao mundo que estavam juntos. Maria Belina ficou possessa. Decidiu que aqueles dois não se casariam nunca. Nem que eu tenha que matar essa aberração. Juliana Ponciato aos poucos foi percebendo os olhares apaixonados de Caio. A princípio repudiava a ideia. Entretanto, o rapaz a amava em silêncio, sem nenhuma tentativa de ficar com ela. Então deixou-se estar. Sua presença era agradável e ela amava o cheiro do colega. Certa noite a garota vinha voltando da fazenda para o casarão. Era uma estradinha curta que subia serpenteando a montanha. Sequer viu um vulto a puxando para o milharal. Era Tenório Bicho Preso, o sujeito mais asqueroso presente na montanha. Encontrara o momento que aguardava para fazer valer o seu desejo animal pela moça. Essa tentava se desvencilhar a todo custo, mas suas tentativas estavam lhe machucando. Seus gritos eram abafados pela mão monstruosa de Tenório, e já sentia suas pernas fraquejarem diante do medo de ter sua natureza violentada por um homem nojento como aqueles. Seria, sem dúvida, usada e morta posteriormente, ali mesmo naquele milharal. Não fosse um homem moreno, bem vestido e com um cheiro agradável, que mantinha a barba feita diariamente, que, ao subir a estradinha, vindo do escritório, ouviu os gritos abafados de sua amada. Avançou violentamente sobre o caboclo, que tombou de lado, entrando em luta feroz com o advogado. Caio Rocha não tinha a força de Tenório Bicho Preso, mas sabia se tratar de um caso de luta ou morte. Ou derrubava seu adversário ali mesmo, ou seria morto, e pior, ele faria o mesmo com Juliana. Tenório continuou socando o rosto do advogado, enquanto Juliana pulava em suas costas, tentando apertar o seu pescoço. Tudo se caminhava para a perdição de ambos, quando a menina finalmente fincou suas unhas no pescoço do sujeito, fazendo-o urrar. Caio conseguiu finalmente sair debaixo do homem. Alcançou um toco de madeira a tempo de acertar-lhe o rosto com um golpe forte. Foi o bastante para conseguirem correr até o casarão. Foi Emiliano quem os recebeu surpreso com os dois cirilhos. Foi o bicho preso. Ele tentou me pegar no matagal, gritava Juliana em prantos. Ele ia matar a gente. Severino, que vinha chegando, ouviu o choro de sua caçula. Emiliano já tinha ganhado a estradinha atrás do homem, e o velho Ponciato somente vociferou. Tomara que Emiliano não ache o bicho preso. Severino partiu para o outro lado da fazenda. Desceu com pressa. Encontrou o Tenório já pegando a estradinha que ia para o Vale do Esquecimento, já próximo à curva de carne. O empregado se assustou com a chegada inesperada de Ponciato, que foi se aproximando muito calmamente. Cabra, sabe que eu te conheci? Você era um nada, não é verdade? Vivia fugido de cidade em cidade, com a corda no pescoço. Eu te dei a minha encruzilhada das almas para você cuidar. Até consenti que se casasse com a minha menina, a minha florzinha caçula. Bem que a Arlete sempre me falava sobre você. Pau torto não se endireita. Patrão, é melhor você não se aproximar muito não. Eu tô armado. E acho que eu tenho medo de você, seu verme. Vem aqui para eu te mostrar como se estripa um porco. Tenório era maior que Severino, mais forte e estava armado. Tirou o facão. Avançou num ataque mortal. Nem teve tempo de ver Severino Ponciato iluminar-se num clarão hediondo, queimando o rosto do agressor.
Este ainda teve tempo de fincar o facão na barriga de Ponciato, que iluminou ainda mais seu corpo, abraçando o Tenório, que gritava de dor com a forte radiação vinda do cavaleiro de Tumã, que agora puxava sua presa para o precipício de Carmen. Patrão, não faz isso! Vamos, bicho preso! Vamos pro inferno! Ele tá chamando a gente! Venha, bicho preso! Gritou, puxando-o com passa para o infinito de pedras, as pedras pontiagudas. Os dois em chamas voaram, feito pássaros do Tártaro, rumo às trevas da consciência. O respeitado senador da República, Severino Ponciato, teve um funeral digno de um rei, com um comboio em carro aberto, passando pelas ruas de encruzilhada, salva de tiros e o caixão com a bandeira do Brasil por cima. Foi enterrado ao lado de todos os patriarcas do clã Ponciato, e a prefeitura decretou 7 dias de luto oficial. O governador do estado emitiu uma nota de pesar, enaltecendo os profundos esforços do estimado senador em promover a consolidação dos bons costumes e ter defendido durante toda a vida a moral e a família brasileira. Agora, Severino Ponciato era apenas uma má lembrança na mente de seus filhos. Monique não veio ao enterro do pai. Juliana permanecia muito abalada com a violência sofrida. Caio Rocha, muito asseado e limpo ao teu lado, consolando sua perda. Mariana, muito séria e concentrada, não percebeu os olhares odiosos vindo do outro lado do salão do velório. Era a Maria Belina Carter, que tanto queria ser nora de um senador. Exagerava agora no luto, tornando-se chacota entre os faladores. Olha lá, disse Alcebiades, o bêbado. A filha do Cátria chora mais que os próprios filhos do defunto. Pierre Perrault ficou contrariado. Chegou a gritar em seu escritório. Maldito Severino! Não deixou que eu me vingasse. Passados dias de luto, foram organizadas novas eleições. Não houve incidentes. E dessa vez o eleito para a cadeira municipal fora a novidade. O jovem bacharel em Direito Caio Rocha, com o apoio do novo patriarca do clã fundador da cidade, senhor Emiliano João Ponciato. Na mesma época, Caio e Juliana oficializaram o namoro. Às noites semanais, o novo casal visitava a casa de Emiliano com Mariana, embora Ponciato insistisse em dizer que continuava morando no casarão da família, do outro lado da praça. Jogavam dominó enquanto bebiam vinho feito na própria fazenda. As moças continuaram muito amigas, e agora confidentes. O tempo passa tão rápido, disse Mariana certa vez para a cunhada, quando as duas se encontravam sozinhas na cozinha. Eu entendo sua agonia. Logo, logo volta a ser aluna. Eu temo que Emiliano deixe de gostar de mim nesses longos intervalos em que fico distante. Qual o quê? Emiliano é louco por você. E sequer tem tempo para desgostar, pois passa os 3 meses cuidando de ti. Mariana sentia-se enciumada, mas a gratidão era maior. Viveram os 3 meses intensamente, numa profunda troca de amores. Fizeram pequenas viagens. Visitaram Monique no Rio de Janeiro, que já estava às bordas de dar à luz. Voltaram e destinaram a última semana antes da transformação para ficarem juntos. Quase não saíram de casa. Na noite derradeira, Mariana chorou comovida. Eu vou sentir muita saudade. Um dia eu vou te tirar dessa maldição, assegurou o amado. Eu não quero que se meta com o arauto. Se for para ser assim, de 3 em 3 meses, eu vou aproveitar ao máximo essas janelas de amor para cuidar de ti, para te fazer feliz. Eu estarei sempre aqui, disse por fim. E na manhã seguinte, Emiliano acordou com os guinchos monstruosos do quarto ao lado. Era Luna, pronta para testar sua fé pelos próximos 100 dias. E cada dia que passava ele se irritava mais com a entidade, que gania, jogava comida nele, sujava as paredes com fezes e urrava durante a noite toda. Eram meses em que ele estava com um cansaço profundo. Certa noite, ao chegar da fazenda onde passara o dia todo enviando documentos para a cidade, chegou exausto. E dentro da cela domiciliar, Mariana, ou Luna, tinha feito a maior bagunça. Arrancado os colchões da parede, se machucado toda tentando abrir o cadeado da grade,
jogando sujeira para fora do quarto. Uma lástima. Sua idiota! Gritou. Eu aqui morrendo de saudade da Mariana e você fazendo essa porquice. Eu não aguento mais você, Luna. Eu vou desafiar o Arauto. Eu vou fazer você sumir. Eu prefiro morrer nas mãos daquele enviado do inferno ao ver essa expressão bestial no seu rosto. Eu odeio essa sua cara de bicho. Eu odeio o seu cheiro. Eu odeio tudo em você. Emiliano estava esgotado. Terminou sua fala fechando a porta por trás da grade e deixou Luna sozinha, sem comer nada o restante da noite. Ouviu um choro copioso vindo da cela. Chorou muito também. E no dia seguinte trouxe broa para ela, que sequer levantou os olhos para receber o alimento. Desculpe, Mariana, quer dizer, Luna, disse tristemente enquanto a prendia numa coleira para limpar seu quarto. Eu fui um imbecil ontem à noite. Luna chorava, mas dessa vez baixinho, choro sentido, como um cãozinho chateado. Emiliano, pela primeira vez, conseguiu passar a mão no cabelo dela sem levar uma mordida. Você não pode tratá-la desse jeito, disse Juliana no almoço. O amor não funciona assim. Não podemos amar somente a pessoa que está num dia bom e ignorá-la nos dias ruins. Todos nós temos uma Mariana dentro de nós, bem-humorada, feliz, amorosa. E também temos uma Luna, selvagem, violenta e triste. Precisamos amar as duas partes. Uma não existe sem a outra. Emiliano, que já sentia remorso por ter gritado com Luna, sentiu-se pior. Voltou para casa mais cedo, com a sacola cheia. A noite estava gelada e ele acendeu o fogão a lenha para fazer uma boa sopa para ela. Esquentou a água e conseguiu dar um banho em Luna. Claro que precisou amarrar suas mãos e pés, além de colocar uma focinheira. Luna naturalmente não usava talheres. Tomava a sopa como um animal, debruçada na cumbuca que ele deixava no chão. Nessa noite ele pegou um livro de Dom Quixote e sentou-se do lado do portão de ferro e começou a contar-lhe a história. Nos dias em que se passaram, a selvagem parecia mais calma e os meses foram correndo com menos sofrimento. Quando finalmente chegou o 99º dia e Mariana voltaria no dia seguinte, Emiliano sorriu para Luna. Eu vou sentir sua falta, sua bagunceira, admitiu. A entidade parecia absorta no seu mundinho infernal. E Emiliano não viu, pois estava por suas costas tentando pentear seus cabelos. Mas Luna, pela primeira vez na vida, sorriu.